O vídeo de hoje é sobre o que é estratégia no design humano. Às vezes no design humano a gente fica falando o tempo todo, você tem que seguir estratégia de autoridade, você tem que seguir estratégia de autoridade. Qual é a resposta para isso? Seguir estratégia de autoridade. O que eu devo fazer, Fernanda? Seguir estratégia de autoridade. Parece que a gente é uma matraca quebrada. Mas no final das contas, esse vídeo é exatamente para falar sobre isso. O que é estratégia? E por que ela é tão importante no seu processo, no seu experimento com design humano? Para começo de conversa, eu gosto de começar todo vídeo meu aqui falando por que é importante e para que serve a estratégia no design humano. E a estratégia, na verdade, é a garantia que você vai utilizar a sua energia, a sua aura, de forma correta. E é só quando você utiliza a sua estratégia que a vida passa a fluir. Porque quando você está fora da sua estratégia, você tenta utilizar o seu design fora daquilo que você é. E é exatamente por isso que a vida se torna tão difícil, que a vida se torna tão pesada, que as coisas parecem que não funcionam, que não fluem, que não tem tração. Porque você está fora da sua estratégia dentro do design humano. Estratégia no design humano sempre vai derivar do tipo energético que você tem. Porque no fundo, o tipo energético, ele é a forma, o formato da sua aura. E é o formato da sua energia. E dependendo de como que a sua energia se apresenta, você vai ter uma estratégia diferente para que a sua energia seja melhor aplicada. Então vamos começar pelo começo, vamos falar do tipo energético do promotor, ou do manifesto. Eu queria até trazer um parênteses aqui, porque o motivo pelo qual eu traduzi a palavra manifesto para promotor aqui no Brasil é porque a manifestação aqui no Brasil, de uma forma geral, é vista como essa ideia de que você pensa e atrai e as coisas acontecem. E esse não é muito o processo do manifesto. O manifesto é uma pessoa que consegue iniciar a ação. Porque manifestar para o design humano é a capacidade de agir e de materializar coisas na realidade por meio daquilo que você faz, por meio da comunicação que você tem. Então, essas são pessoas que têm uma aura fechada e repelente, porque elas têm um motor conectado à garganta. E aí, exatamente por conta disso, por conta dessa energia que elas têm, todo mundo quando olha para um manifesto sabe que ele não pode ser controlado, não pode ser parado. E ele causa muito impacto em todas as pessoas que estão em volta dele, porque no momento em que ele se movimentar, aquilo que ele tem intenção de fazer vai acontecer, porque ele tem essa capacidade de promover ação. O grande lance aqui é que a estratégia do manifesto ela não é necessariamente uma estratégia mecânica, ela não tem necessariamente a ver com a aura. A estratégia do manifesto é uma estratégia política. Essa é a real. Ele precisa fazer isso para evitar o impacto, para minimizar um impacto negativo que ele vai ter nas pessoas à sua volta. Então, todo manifesto na vida, todo promotor na vida sofreu muita punição. Muita punição por agir. Muita punição por fazer acontecer. Que é aquilo que vocês vieram aqui fazer. Se você é um manifesto e você está me ouvindo. E aí, por isso, para você conseguir fazer as coisas com mais facilidade e com menos resistência, você precisa informar todas as pessoas que vão estar envolvidas no processo. Você não precisa pedir permissão. Você precisa informar as pessoas antes de fazer aquilo que você quer fazer. Quando você faz isso, você sente a sua assinatura, que é paz. Quando você não faz, você sente raiva. Então, recapitulando, todo promotor, todo manifesto precisa seguir os seus impulsos, o impulso que vem da sua autoridade. Só que antes de seguir o impulso que vem da sua autoridade, você precisa informar quem vai ser impactado. Se você não informa, você gera raiva nas pessoas à sua volta. E se você não age, você gera raiva interna. E você fica com raiva de você mesmo. E aí você nunca experimenta a paz. Porque você ou tá em guerra com você, ou você tá em guerra com outro. E informar vai te levar para sua assinatura. Que é aquilo que você vai experimentar na vida. Então, para todo manifesto, para todo promotor que tá aqui me ouvindo, eu acho extremamente importante fazer um mapa, assim. Quem eu impacto?
quando eu me movo. E comece a informar. E assim, porque a sua estratégia não é mecânica, eu preciso dizer pra você, não é natural pra você informar. Não é natural pra você informar. Mas informar vai fazer a sua vida muito mais fácil. Todo ponto do design humano. Fazer com que você tenha uma vida mais leve, com menos raiva e com mais paz. Agora vamos falar do gerador. O gerador, ele é o tipo que o Ra chamava de perfeito. Eles são os seres mais poderosos que existem, porque os geradores, eles têm o motor sacral. E o motor sacral tem essa capacidade incrível de auto-regenerar energia. O sacral, ele tem um mecanismo interno que te torna capaz de saber quem você é, de saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem energia para fazer, o que você não tem energia para fazer. E a sua estratégia enquanto gerador é esperar para responder. Esperar para responder significa que você não veio aqui para iniciar. Você não veio aqui para pensar numa coisa e ir lá fazer. Porque quando você está pensando, o seu sacral não tá. Ele não sabe se ele quer fazer aquilo. Porque o sacral, ele precisa que algo seja apresentado na sua frente. Você precisa olhar para isso aqui e falar, gostei. Ou então achei horroroso. E aí você vai fazer isso com barulhos sacrais. Você vai falar, Ou você vai falar, Às vezes chega a dar um barulho de vômito. Já vi gerador fazendo, pelo amor de Deus, tira isso da minha frente. E vocês são os seres mais, assim, sinceros que eu já vi na vida. Entendeu? Não tem gente mais sincera que o gerador. Você olha, tá espantado, tá na cara se ele gostou, se ele não gostou de alguma coisa. E aí o que acontece? Você precisa, muitas vezes, ser perguntado se você quer fazer alguma coisa ou não. Alguém precisa chegar pra você e fazer uma pergunta clara de sim ou não. Você gosta de incenso? E aí você vai sentir na sua resposta sacral, nos seus sons sacrais. E o seu sacral vai saber dizer se você tem energia, se você gosta daquilo, se você não gosta daquilo. Quando você responde para algo, você realmente tem energia para seguir com aquele processo até o final. Você tem energia. Quando seu sacral responde você não tem energia. Só que o que acontece com muitos geradores é que eles são condicionados a não ouvir as respostas sacrais e a tentar iniciar o tempo todo. A tentar fazer aquilo que a mente deles disse para fazer. Seria tão legal se eu começasse a fazer coisas X, Y, Z. Mas será que você realmente quer? Então, uma das coisas que é muito importante você começar a fazer na sua vida, esperar para ser perguntado. E você precisa confiar que a sua aura atrai as coisas para você ser perguntado ou não. O que é muito perigoso para o gerador é que ele atrai tudo. Ele atrai aquilo que ele quer e ele atrai aquilo que ele não quer. E quando você começa a dizer sim para as coisas que você não quer, você acaba quebrando o seu motor. Porque você passa a usar a energia de forma incorreta, você não tem energia para fazer aquilo. E pior, você prefere não atrair, porque se você atrair, você vai ter que dizer sim. Então vamos desligar a brincadeira, porque aí nada vem, e aí eu não tenho que dizer não, eu não tenho que ser desagradável. Então o primeiro grande passo para você vai ser começar a ouvir a sua autoridade e dizer não para as coisas que você realmente quer dizer não. Então, exemplo prático. Se você é um gerador, você muitas vezes entra naquela discussão do restaurante, sabe? Tipo, você fala, eu queria sair pra comer. E aí a pessoa fala, aonde? Vamos... Aí ela começa a te dar sugestões, vamos na pizzaria? Aí você fala, Aí a pessoa te dá várias sugestões, vamos no sushi, vamos não sei aonde. E aí você fala, não. E aí outra pessoa fala assim, poxa, mas por quê? Pelo amor de Deus, você disse que você queria sair. Você realmente quer sair? Você fala, não quero sair. Você fala, porra. Então o que você quer fazer? Você quer pedir comida? Você fala, E aí você descobre que, na verdade, você não queria sair de casa pro começo de conversa. E que era tudo coisa da sua cabeça. Muitas vezes você vai precisar ser perguntado para você saber sua verdade real. E aí, no momento em que você é perguntado e que você recebe essa resposta sacral,
que são sons sacrais, esses sons de aham e não a resposta que é mental, você realmente descobre aquilo que você tem energia para fazer. E quando você é um gerador sacral, ou seja, você não tem autoridade emocional, você tem isso a todo momento. A todo momento. E quando você usa o seu motor sacral de forma correta, você ganha energia ao invés de perder. E o seu sacral, ele sabe exatamente o momento de começar e de parar. Eu tenho energia para fazer isso agora, não tenho energia para fazer isso agora. Quando a sua estratégia é igual à sua autoridade, você pode confiar, inclusive, nisso momento a momento. E muitas vezes aquilo que você disse sim agora, pode ser que você não diga sim mais tarde, porque o sacral ele precisa de contexto para ele conseguir entender realmente qual é a resposta. Mas para começo de conversa, exatamente porque você tem essa aura aberta, envolvente, magnética, que puxa tudo para você, você precisa saber o que dizer não. E esse é o maior desafio para todos os geradores. Todos os geradores que eu conheço têm uma incapacidade gigantesca de dizer não. Por que eles não querem dizer não? Porque eles têm medo de desagradar o outro. Eles pensam, eu tenho energia, por que eu não vou fazer? Só que aí chega no meio do processo, você tenta fazer e você percebe que a energia não tá lá. E exatamente porque a energia não tá lá, você desiste. E a coisa não flui. E aí você sente que você não pode confiar em você mesmo. Ou então você fica persistindo e você só sente frustração. Você tá aqui para sentir satisfação nessa vida. E só quando você espera para responder, e aí você vai esperar para responder uma pessoa, você vai responder a vida. Às vezes, vai chegar uma coisa, ela vai se apresentar na sua frente, você vai olhar para isso aqui e vai falar, eu quero. Aí você vai lá e compra. Sabe? Mas se você tiver na dúvida, é sempre importante pedir alguém para te perguntar. Me pergunta se eu quero isso aqui. Me pergunta se eu quero fazer isso que eu acho que eu tô querendo fazer. E aí você vai perceber que quando você é perguntado, toda aquela certeza que você tinha que era mental, no final das contas não é verdade. Esse processo vai ser um pouquinho diferente para quem tem autoridade emocional. Se você tem autoridade emocional, eu realmente aconselho que você vá nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima, que explica todas as autoridades e pode te dar um insight de como que essa resposta vai funcionar. Porque a resposta para o emocional, ela é uma amostra daquilo que está acontecendo na sua onda no momento. Então, você vai precisar esperar a sua onda ser perguntado mais de uma vez para saber se a sua resposta continua a mesma. Porque aí, se a sua resposta continuar a mesma, isso significa que é para você. Se a sua resposta não continuar a mesma, aí sim, você tem que dizer não. Vamos agora falar sobre os guias, sobre os projectors. Esse é o meu tipo energético. E eu traduzi projector para guia porque o nosso dever aqui nesse planeta, de fato, é guiar as outras pessoas. E só a gente consegue guiar do jeito que a gente guia, porque a nossa aura é focada e penetrante. A gente agarra o centro de identidade da outra pessoa e entende aquilo que está acontecendo ali e consegue fazer exatamente a pergunta certa para que aquela pessoa consiga entender para onde que a autoridade dela está indo. Esse é o nosso superpoder. Só que assim, tem uma brincadeira que eu faço, que ela não é muito adulta não, mas enfim, ou ela é muito adulta, que é o seguinte, toda penetração precisa ser consentida, queridos. Então a gente precisa entender que a gente penetra outra pessoa. E aí, toda vez que a gente dá um pitaco sem ser convidado, que a gente fala uma coisa que a gente viu, porque a nossa habilidade é ver aquilo que os outros não veem. E muitas vezes a gente reconhece um guia pelos olhos. Os olhos chamam muita atenção. A gente observa muito as pessoas, a gente entende aquilo que está acontecendo antes mesmo da pessoa falar alguma coisa. Mas o grande lance é que quando a gente tenta dizer para o outro aquilo que ele pode fazer para melhorar, quando a gente tenta agir como se a gente fosse um manifesto, a gente invade a outra pessoa. E aí a gente recebe um puta distanciamento. Tipo, sai daqui, eu não te pedi sua opinião, não quero saber. E aí a pessoa vai lá, faz aquilo que ela tava querendo fazer e ela quebra a cara. E aí a gente fica o quê? Amargo. A gente fica com aquela coisa de, eu te falei, você devia ter me ouvido. A gente se torna as pessoas mais rabugentas da face da Terra. E por isso que a nossa estratégia é esperar pelo convite. Porque a nossa aura, ela tem esse poder de penetrar a outra pessoa.
E toda penetração precisa ser convidada. Inclusive, de uma certa forma, nosso tipo energético, ele é o tipo energético que está aqui pelo outro. Ele está aqui para entender como que o outro funciona e fazer a vida do outro melhor. O nosso processo envolve a outra pessoa e não envolve a gente. Então, quando a gente ajuda uma outra pessoa a melhorar aquilo que ela faz, a gente torna a vida dela melhor. E aí é por isso que, quando a gente fala sobre o convite é muito diferente da resposta. O convite, ele tem uma certa formalidade que vem junto com ele. Para o convite ser válido e para você estar dentro da sua estratégia enquanto guia, você precisa que o convite tenha reconhecimento. Então, a pessoa precisa reconhecer você pelo aquilo que você é e por aquilo que você vê, pela sua capacidade intelectual. Ela não pode te reconhecer por aquilo que você faz. Senão, ela vai te colocar numa posição que não está alinhada com o teu tipo energético. Você veio aqui para guiar outras pessoas, você não veio aqui para fazer o trabalho. A outra coisa é que esse convite ele precisa ser formal. Então, por exemplo, não é um convite se a pessoa mandou no grupão: e aí, galera, vamos tomar uma cerveja? Isso é uma pergunta que um gerador responde: eba, sim, vamos. Agora, se você é guia, convite para você precisa ser: ei, Fernanda, vamos tomar uma cerveja hoje? E por último, todo convite ele precisa ter troca energética. E aí, por isso, você precisa receber algo em troca. Você precisa receber algo em troca. Por aquilo que você vê. Por quê? O que acontece? Quando você está guiando uma outra pessoa, você não vai receber nada. E você precisa, inclusive, da energia dela para que a coisa aconteça. Então, assim, Fernanda, então eu não faço mais nada e eu tenho que ficar em casa e esquecer da minha vida, porque se ninguém me convidar, como é que funciona? Olha, na verdade, o convite, ele tem a ver com tudo na sua vida que envolva outra pessoa. Agora, você tem dinheiro para você sair e tomar um café? Vai. Você tem vontade de gravar um vídeo, fazer um post, escrever um negócio? Escreva. A sua autoridade está te movendo para essas coisas? Faz aquilo que a sua autoridade está te movendo. Se não está envolvendo a outra pessoa, tá tudo certo. Tá tudo certo. E você realmente vai conseguir. Agora, quando você fica tentando iniciar determinadas coisas, você percebe que às vezes você não tem energia para fazer. Você não tem energia para levar até o final, porque você não tem sacral. Você não tem sacral. Aí você fica exausto, não tem nada pior do que um guia exausto. Porque um guia exausto é um guia amargo. E a gente veio aqui para experimentar sucesso, galera. A gente veio aqui para experimentar sucesso. E a gente só experimenta sucesso. As coisas parecem que só fluem pra gente quando a gente é convidado para fazer. Se a gente não for convidado, parece que o troço não sai. Fernanda, e o que eu faço então enquanto eu espero um convite? 3 coisas. Você precisa se aprofundar no sistema que você vai guiar outra pessoa. Porque para você guiar outra pessoa, você precisa ser muito bom intelectualmente em algum tipo de sistema. E a gente é muito bom de entender sistema. E um dos sistemas que você precisa dominar, independente se você for trabalhar com design humano ou não, todo guia precisa saber design humano. Todo guia precisa saber design humano, porque você precisa entender o outro no seu nível mais profundo para você saber como que a autoridade dele funciona. Então, enquanto você espera, existem várias formas de você aprender design humano. Você pode ir pela rota autodidata, ou você pode fazer meu curso, que ele tem um aprofundamento muito grande em todas as coisas que você precisa saber para viver o seu design, para entender as outras pessoas que estão na sua vida. O link tá aqui embaixo se você quiser fazer parte. Mas enfim, para você é essencial que você saiba isso aqui num nível mais profundo, ainda que você não vá trabalhar com isso, porque vai te dar uma vantagem enorme na hora de entender como que as pessoas funcionam, por que elas funcionam do jeito que elas funcionam. E aí, quando você souber como tratar o outro, você vai perceber claramente que os convites vão começar a vir. Quando você sair dessa energia de, pelo amor de Deus, faz esse negócio, eu preciso de você, eu preciso te ajudar a resolver sua vida, e você retomar o poder para você, os convites vão vir. Agora, enquanto você ainda tiver nessa energia de, olha o que eu sei, olha, você podia fazer isso, olha,
As pessoas só vão querer te ver longe. E você só vai sentir a rejeição. Por último, mas não menos importante, a gente tem o tipo dos espelhos ou dos reflectors. Os espelhos, eles têm essa característica, eles não têm nenhuma definição no gráfico corporal. Então, eles são tipos energéticos que são extremamente diferentes dos demais. Eles são tipos lunares, porque eles não têm nenhuma definição solar no gráfico corporal. Isso significa que eles têm, diferente daquilo que todo mundo pensa, os espelhos eles têm uma aura que é resistente e de teflon. Eles espelham o ambiente que está em volta, eles espelham o trânsito, eles mostram o que está acontecendo no programa, mas eles não pegam aquilo como se fosse para eles. E não existe consistência no design. A única consistência que existe num gráfico de uma pessoa que é um reflector é a consistência do movimento lunar. Então a Lua, ela passa exatamente 28 dias dentro do gráfico da mandala. E aí, todos os dias, quando a Lua bater exatamente numa determinada porta do seu design, você vai ter uma ativação. E aquela ativação vai se manifestar toda vez, do mesmo jeito, no mesmo momento, 28 dias depois. E é exatamente por isso que a sua estratégia é esperar você passar por todos esses momentos, para você entender qual é a melhor forma de você agir, dependendo da situação que você for chamado para fazer. Então, esse é um tipo energético que tanto a estratégia como a autoridade, elas vão ser idênticas. Por conta disso, tudo aquilo que você for se envolver, você vai precisar esperar esse processo de 28 dias. Fernanda, 28 dias demora muito, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu te contar um negócio. A autoridade emocional, às vezes, pode demorar muito mais tempo que isso. Para você, é extremamente importante que você entenda design humano um pouco mais a fundo e, principalmente, você estude os trânsitos. E estude como que os trânsitos te afetam e te impactam, para que você deixe de se relacionar com aquilo que você espelha, com o ambiente que você espelha. E nesse primeiro momento que você está se familiarizando com o experimento do design humano, se pergunta como que você está se sentindo nos ambientes que você está. Se você está sentindo desapontamento ou se você está se sentindo surpreso. Porque quando você consegue esperar e quando você consegue entender como é que o seu design funciona e quando você consegue perceber que, caramba, eu realmente senti aquela ativação naquele momento que a Lua entrou naquela posição, você consegue se surpreender. E você consegue perceber aquilo que está acontecendo. Quando você consegue se conectar com isso e perceber exatamente aquilo que o outro está sentindo, você consegue se surpreender na vida. E aí sim, você começa a sentir a sua assinatura no design humano. Bom, esse foi o vídeo sobre estratégia no design humano. Eu espero que ajude você no seu processo, no experimento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você acha que o design humano é uma ferramenta de autoconhecimento que precisa ser mostrada para mais gente, por favor, se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque assim o YouTube sabe que ele tem que mostrar isso aqui para mais gente. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.